com o doutor Alexandre Gigantes e o doutor José Antônio Arthur. Eu fiquei um pouco, vou te falar, um pouco surpreso com a incidência ser alta. Isso, essa incidência alta, deve ao modernismo da nossa situação social hoje em dia? Um fator que a gente considera é o fato do diagnóstico ser popularizado, ser melhorado em termos de estrutura, né? O psiquiatria passou a diagnosticar melhor a depressão, estruturar melhor o diagnóstico de depressão, ampliou o diagnóstico de depressão, hoje tem mais subtipos, né? Antigamente a gente falava só da melancolia e tal, hoje a gente tem distimia, tem depressão maior, tem depressão secundária, tem outras depressões. Mas eu concordo com você, só para completar isso, eu acho que o fato de a gente estar num mundo muito mais competitivo, muito mais corrido, muito mais pressão, né, de todos os lados, certamente contribui para a gente estar hoje com maiores índices de depressão. Você falou desses termos aí, mas a população ainda usa. A melancolia, são termos até assim, definir a melancolia, nem sei se a gente consegue definir a melancolia. Mas melancolia, ansiedade, depressão, né? Você falou algumas outras palavras que as pessoas nem têm conhecimento. Isso fica mais conhecimento assim, não de psicólogo como de psiquiatra. É verdade. Mas o pessoal fica mais aqui, eu estou com depressão. Então, eu gostaria que você focasse novamente, a gente focou ainda agora, mas agora mais claramente, como é que eu percebo que eu estou realmente com depressão para eu procurar alguma ajuda de uma forma. Eu acho que uma pessoa percebe que a vida está sem sentido. A vida tanto faz quanto tanto feio para ela. Ela acorda de manhã e parece que não tem mais graça em nada, não tem entusiasmo em nada, não tem interesse em mais nada. E está o tempo todo facilmente chorando, triste, não se alegra para ser acostumado a se alegrar. Mas isso já vem vindo há algum tempo, assim, isso é uma coisa que... Mas, por exemplo, isso é um quadro que eu posso encontrar no paciente idoso. O cara, pela saudade, pelo saudosismo, ele se encontra também chorando muito fácil, nem por isso ele está na depressão. Muitas vezes está, porque é muito comum, né, a depressão no idoso, e nessa época da vida onde a pessoa perdeu, depois aposentou, perdeu aquele papel social, está numa outra época da vida, mas concordo, tem que diferenciar da tristeza normal, mas muitas vezes a tristeza é tão intensa e afeta tanto a vida da pessoa, no idoso também, e inclusive você sabe que o principal risco de suicídio no idoso, né? Sim, o suicídio que acontece nas depressões mais graves, né? Ele é mais como uma faixa etária mais comum de ocorrer no idoso. Mas vem essa pergunta e uma pergunta puxa a outra. O suicídio é uma consequência da depressão ou não? Ou você fica sem falar em depressão? Nem sempre, né? Suicídio, as pessoas que se suicidam ou que pensam suicídio são deprimidas, mais ou menos 30%. O resto tem outras causas, outras doenças associadas, né? Mas a depressão, eu diria que é a principal causa do suicídio. A pessoa passa a ter um interesse tão grande pela vida e uma sensação de tão baixo valor, ela acha que não vale mais a pena viver, né? E passa a pensar em suicídio. Como você analisaria uma pessoa que está assim, perdendo esse interesse, sem você caracterizar que ela está realmente dentro de uma depressão e que é onde é que a psicologia ajuda desse cara, ou desse paciente, ou desse cliente de uma certa forma? Estão perdendo o interesse, onde é que você vai buscar argumentos para ele mudar a expressão do que ele está falando? Você disse perder o interesse, a gente tem que, primeiro, fazer um trabalho também junto com a família. Quando a pessoa está decidida, ela tem que ser ouvida. E é muito comum o depressivo ouvir da família, não, você não tem nada, você está legal, reage aí, cara, reage aí, entendeu? Isso não é aconselhar. A melhor coisa é entender que a pessoa está passando por uma angústia forte, uma depressão forte, e ela tem que ser ouvida. Só o fato dela ser ouvida já alivia um pouco, entendeu? E o psicólogo ele vai tentar investigar, através da vida, da existência da pessoa, são coisas que levaram a aquela depressão. Entendeu? A depressão pode se estabelecer de um fato momentâneo? Ou você acha que ela já está na genética ou hereditária da pessoa? Uma depressão reativa, a gente considera, a pessoa está numa expectativa muito grande de alguma coisa, por exemplo, ela
está lá querendo passar no concurso, está gastando anos, e agora ela passou no concurso, mas por alguma razão ela não pode assumir. Ela vai ter que mudar de cidade, porque o marido vai mudar de cidade, e ela ficou nessa expectativa tão grande e perdeu aquilo que ela queria por tanto tempo. Isso pode ser uma perda tão grande que a pessoa pode entrar no quadro depressivo. Então, o quadro pode. Então, uma situação de pânico é um quadro depressivo ou não? Por exemplo, eu estou numa situação de pânico. Eu entro numa depressão ou não? Não, pânico já é o lado da ansiedade. Né? Fica mais com ansiedade. Então, eu gostaria de você falar exatamente isso, o que é a ansiedade, diferenciando-a da depressão. O âmbito da depressão é a tristeza, o âmbito da ansiedade é o medo. Então, a emoção negativa que vem da ansiedade, é um medo intenso, incontrolável, e no pânico, principalmente, é um medo de passar mal, de ter um ataque de coração, de ter um derrame, um problema grave, porque a pessoa está em risco intenso de passar mal. Ela sai correndo para ir para o socorro, ela vai procurar um médico, ela passa a ter sintomas físicos naquele momento, de ansiedade. Então, as pessoas não trazem. Você traduziu a ansiedade de uma maneira muito interessante, né? Até para mim. Ansiedade é medo. As pessoas dizem que ansiedade é ansioso. Ansioso é aquele cara que está esperando pelo amanhã. Mas isso não é um medo. Não. Ansiedade é um medo. É a pessoa que está preocupada, já pensando no futuro, mas com medo de que algo ruim vai acontecer. Então é a apreensão de que algo ruim vai acontecer. Ela está sempre olhando o futuro porque ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Alexandre, e a criança? Depressão na criança é grave ou é mais grave do que no adulto ou você vê isso de uma maneira equilibrada? Como é isso? Depressão na criança pode ser grave. Existem casos de depressão com tentativa de suicídio, né? E a gente tem que ficar atento, porque algumas características são um pouco diferentes da depressão do adulto, que é que a depressão na infância, a criança tem um estado de humor mais irritado do que triste. E geralmente não quer ir para a escola, chora com facilidade, não quer comer. Então tem mais uma mudança de comportamento. Mas essas mudanças de comportamento às vezes também pode ter outros fatores. Por exemplo, como é que esse pedofilismo pode atrapalhar ou essas coisas, e a gente confunde a criança com alguns aspectos e ela pode estar dentro de um quadro depressivo, então precisa estar observando. Toda criança, então, apresentando algum quadro de distúrbio de alguma coisa, ou passa por você ou tem que passar pela escola. Isso é importante. Nós estamos conversando aqui a respeito de depressão. Aqui com o doutor Alexandre Gigante e o doutor Jean Antônio. E daqui a alguns instantes, depois do nosso comentário, nós voltamos ao nosso